E Daniel da Voz, e hoje eu vou te mostrar como você vai construir aqui um sistema, um boot, um chat, onde que você vai agendar automaticamente as suas reuniões com o Google Calendário e com a inteligência artificial do ChatGPT. Por isso eu vou te ensinar aqui e quero te pedir só uma coisinha. Eu vou dar aqui para ti o meu conhecimento, aquilo que eu levei tempo para construir, e você só me dá a sua atenção assistindo esse vídeo até o final, porque eu acredito que vai te ajudar aí a fazer algo muito importante no seu negócio. E se você é um dono de negócio, um dono de agência, onde você quer escalar o seu negócio com agentes de IA, com inteligência artificial que faz tarefas que muitos seres humanos precisariam fazer, e um só faz aí para você, automatizando de ponta a ponta o seu atendimento, o seu suporte. Eu vou deixar o link aqui abaixo para você contactar a gente, e a gente vai ter aí uma reunião para poder ver como eu posso implementar isso no seu negócio. Vamos lá então, vou te mostrar um exemplo aqui de como funciona este chat que eu construí aqui amanhã às 14 horas. É claro que isso aqui está em término ainda, só que o core dele, a funcionalidade que a gente quer, já está funcionando. Aqui está minha agenda e nós vemos aqui que não tem amanhã realmente um evento. O que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar um evento ocupado. Eu vou adicionar um evento amanhã para que ele fale que não tenha mais horário disponível. Eu vou deixar aqui como ocupado. Amanhã às 14 horas nós temos mais horário. Agora eu vou voltar aqui no nosso site. Eu vou perguntar novamente para ele. Aqui é onde que a gente cria toda a nossa lógica, nosso robô. Vou perguntar realmente para ele se amanhã a gente vai estar disponível novamente. Olha como que ele funciona. Você já vai ver toda essa lógica como funciona por trás, para você também fazer aí no seu negócio. Ó, ele foi pesquisar, recebemos o status de ocupado e ele disse: está ocupado, diga outra data. Eu vou marcar amanhã. Vou marcar de novo aqui, ó, amanhã às 15. Perfeito. Então ele já está verificando que se a gente estiver ocupado, a gente não tem mais vaga. Agora vai verificar amanhã às 15 horas. Vamos ver qual que vai ser o estado aqui, ó. Consultou a API disse que tá ok. Então ele vai voltar. Opa, podemos marcar o horário. Você quer marcar? Sim. Aí ele vai perguntar: me dá o teu nome, o teu telefone, o WhatsApp e o teu e-mail. Por que ele pergunta isso aqui? Porque a gente vai mandar um WhatsApp. Exatamente, a gente manda o WhatsApp, a gente também manda um e-mail. Já vou te mostrar como você também pode fazer isso daí. Daniel Fernando é meu nome. Meu telefone de WhatsApp aqui vai ser o 34999. Perfeito? Agora o que ele vai fazer? Ele vai disparar uma mensagem para a agenda. E aqui é para aparecer a agenda. Onde que ele vai agendar para nós o nosso horário amanhã às 15 horas, às 13 horas. Então logo aqui já vai aparecer. E também ele vai disparar lá no meu WhatsApp. Eu já vou te mostrar daqui a pouco uma mensagem onde que chega um parabéns, você foi agendado. Como que funciona toda essa lógica aqui por trás? Esse aqui é a plataforma que eu utilizo, o Make. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você poder entrar nessa plataforma também. Se você quiser esse template aqui, pode me mandar. Manda o template, eu vou mandar para você. E você entra aqui no link abaixo que eu vou estar disponibilizando para você. Você faz o cadastro na plataforma do Make e você vai criar um cenário. O cenário basicamente é isso aqui. A gente vai ter um webhook. Esse webhook vai receber aqui do nosso boot. Perfeito. O nosso boot vai mandar um webhook. E depois do webhook ele vai seguir toda essa lógica aqui que eu já vou te explicar. Então vamos voltar lá para o nosso boot, como que funciona aqui a nossa lógica. Vou botar aqui para home. Tudo começa aqui no start. Ele começa quando você quer marcar. Aí ele vai receber do usuário a resposta. O que ele vai fazer? Ó? Aqui quando ele vai marcar, ele vai receber do usuário e nós vamos consultar a API do Word Time API. O Word Time API é isso aqui, ó. Vou te mostrar rapidamente o dia de hoje. Então a gente vai ver aqui que hoje é dia 4/5/24. Por que eu estou fazendo essa integração? Porque eu quero que ele saiba, o ChatGPT, eu quero que o ChatGPT saiba que hoje é esse dia. Porque ele não sabe que dia é hoje. A partir do momento que eu mando ele consultar a API, ele vai saber que dia é hoje. E se ele sabendo que dia é hoje, eu peço para ele armazenar aqui no DateTime. Sabendo o DateTime, eu peço para ele fazer o quê? Para fazer o formatação de dados. Que é o que eu falo para o ChatGPT, ó.
eu crio aqui um novo set AI e vou dizer pro chat, ó, hoje é dia today date, que é uma variável que está sendo criada aqui, ó, aplicar para today date. Então ele está aplicando para o today date. Hoje é dia variável today date, que é o dia de hoje. Aí vai falar assim, ó, você vai entender a pergunta do usuário e o formato que ele vai mandar. Você vai entender a resposta do usuário e formatar na data seguinte. Ele vai receber aqui. Aí você pode copiar esse input aí se você quiser, o que você coloca pro chat. E ele fala que o input vai ter que seguir dessa forma, vai vir assim, assim assado, amanhã às 10, dia 1º e tal, tal, tal. Isso aqui você adapta para o jeito brasileiro de se comunicar na sua agenda. Então amanhã às 14, dia 1º às 15, então você ensina ele o jeito que a gente fala. E aqui você fala, o seu output, a sua saída é somente ano, mês, dia, hora e mês. Por quê? Para adaptar lá no Google Meet, no Google Calendário, perdão. Agora ele vai falar que a data para você converter essa data aqui, que é a resposta do usuário. E eu sempre coloco aqui, ó, o monitoring. O que é isso aqui? Para monitorar se a pessoa aqui ela está escrevendo, me lista os horários disponíveis. Então essa aqui é outra função que eu não te mostrei, mas ele tem aqui, ó, você é assistente de marcar horário e é para ele captar no usuário, para ele captar a resposta do usuário. Se o usuário tiver a intenção de perguntar quais horários disponíveis, ele vai escrever ali no what do, que é a minha nova variável que eu coloquei para ele escrever, que tem a pessoa tá curiosa em saber quais horários disponíveis. Aí é que a gente faz uma lógica. Se a pessoa quer saber o horário, né, que está na variável ali, que é sim, se a pessoa quer saber o horário, ele vai seguir um outro segmento, que é ele vai fazer outra lógica, vai listar o calendário. Aí ele vai lá, lista o calendário e volta aqui. Eu vou te mostrar já nesse vídeo. Perfeito. Agora, se a pessoa coloca, igual eu fiz ali, amanhã às 14 horas, o que ele vai fazer? Ele vai verificar, ele vai fazer a conversão. Hoje é esse dia e me dê a data com um horário de BST, que é aqui, ó. Ano, mês, dia, horário e minuto. Hora e minuto. Aí só me retorna o horário, coloca aqui, senão ele vai te trazer um horário, um monte de texto. E qual que é o chat que eu estou usando aqui, ó? Eu não uso o chat GPT, que ele às vezes ele fala essa loucura, ele adiciona texto. Eu uso o Claude em todos, praticamente, com temperatura zero. Porque o Claude ele responde precisamente aquilo que tu quer saber em poucas palavras. Então aqui eu falei, eu quero somente neste formato. O Claude vai entender e vai te responder somente nesse formato. O chat vai falar, ok, aqui está o formato. Aí começa a encher de coisa na tua variável e não é teu interesse. Agora o que acontece? Aqui vem a mágica. A hora que a gente dá a nossa data, ele vai lá, vai mandar uma trigger para o nosso webhook. Se você não sabe o que é o webhook, continue assistindo o nosso vídeo aí que a gente te mostra como você criar. E nesse webhook, ele vai disparar uma variável de função verify. Por que eu coloquei isso aqui? Porque quando eu disparar esta pesquisa, que é o que o webhook vai... Ele é um receptor de dados. Então, quando ele chegar aqui, ó, esse aqui é meu webhook. Vai chegar aqui, ele vai receber os dados da nossa query. A partir desse momento, eu separei as funções. Então, vamos ter aqui, ó, o verify. Vamos ter aqui o setup, que é para poder fazer o agendamento. E vamos ter para listar o nosso agendamento. Neste momento, o que ele fez? A gente mandou lá para verificar o status do calendário. Aí eu falei aqui, ó, para capturar a saída e aplicar no status do calendário, que é uma variável. Isso, ele vai pesquisar aqui. Ó, se a gente fez um filtro que é para listar, ele vai vir aqui, perdão, aqui em cima, vai fazer a verificação. Ele vai verificar aqui no Google, ó. Esse aqui é meu calendário, ele vai colocar qual que é a data e qual que é a data de final. A data de entrada e a data de final. Então aqui a gente está verificando o evento. Aí aqui vai ter duas rotas. Um que é ocupado, se der ocupado, que é o retorno que vai vir lá do Google, se der ocupado, que é isso aqui, ó, total de números de bundles, se for zero, ele tá o quê? Ele tá ocupado. Perdão, se for 1, ele tá ocupado, porque já tem evento. Se for 0, é maior do que 0, ele tá ocupado. Se for 0, ele tá disponível. Então ele vai responder aqui, ó, no webhook, output ok, se tiver disponível, e output views se tiver ocupado.
Aí vai voltar lá pro Google, pro nosso chat ocupado ou disponível. Beleza, depois disso ele vai verificar o status, aqui eu coloquei para imprimir, só para me testar. E do status, se tiver, olha aqui, se tiver disponível, ele vai mandar eu lá para mim fazer o agendamento. Se tiver ocupado, ele vai mandar a notificação de ocupado e vai voltar todo o loop. Então, disponível, a gente vai entrar aqui, ó, neste contente, onde que aqui ele vai perguntar qual horário podemos confirmar. Aí a pessoa vai colocar aqui, sim, podemos confirmar. Aí ele vai perguntar de novo, preciso de alguns dados, tal, nome, WhatsApp, e-mail. Aqui ele vai pegar os dados do usuário, aqui, ó, você vai pegar o usuário, não dê import print console, tal. Agora você responde aqui, eu falei para ele mandar em JSON a resposta para mim poder pegar lá no setup do nosso webhook. Já vai entender. Aí ele vai fazer em JSON e vai salvar aqui em JSON dele. Agora vai fazer uma nova requisição lá para o nosso webhook. Fazer lá para o nosso webhook uma requisição, tá aqui os parâmetros, função setup, os dados que vai ir, a data de start e a data de final. Daí nisso, se der ok, ele vai voltar, marquei, já te enviar uma requisição no WhatsApp. Agora na nossa integração, ele vai pesquisar o que? O JSON, ele vai recortar o JSON e vai estar vindo e vai criar um evento no Google Calendário. Então a gente vai ter nosso calendário. Nós já vamos ter aqui o evento do nome, que é o que é o nome, vai ser o consulta com, aí o nome da pessoa, no caso o meu nome. Aí aqui a data que vai começar, a data que vai finalizar, nós temos mais alguns ajustes aqui embaixo. Lembrar em 15 minutos, a visibilidade é ocupada para todos os participantes enviar. Perfeito. Após isso, ele vai enviar para nós no WhatsApp um template. Que é o quê? Esse template no WhatsApp. Se você não sabe criar templates ainda, me manda aqui. Me ensina a criar templates no WhatsApp via API Cloud, que eu também vou comentar para ti como que a gente vai poder fazer isso aí no teu negócio. Aí o que acontece? É um template pronto que eu já criei lá no WhatsApp Business, e aqui ele vai mandar o seguinte: agendamento confirmado, olá, aí aqui é o nome, recebemos seu agendamento sobre, aí aqui eu vou colocar, faltou eu colocar aqui sobre o evento tal. Lembrando, veremos a oportunidade de como automação de IA pode ser implantada no seu negócio. Essa é a mensagem. E aqui no 1 é o que? A nossa variável que vai vir no JSON, que é o nome da pessoa. Perfeito? Essa aqui é a verificação do calendário. O que acontece? Quando a pessoa quer verificar as datas, ele manda aqui para verificar no calendário. Esse aqui é o Google Calendário Get Previews. É o que é o Previews. Ele é disponível ocupado do Google, a API que eles têm. Só que a gente criou um novo módulo que é o que? Vamos pegar aqui e vamos ver a data de start, date time, e o date time de final. E vamos buscar no calendário aqui se está ocupado. Aí ele vai fazer um iterator, porque vai vir vários calendários ali. Vai fazer um iterator, vai fazer uma agregação de array ali de end e start, que vai ser os horários que estão ocupados. Vai transformar em JSON novamente e vai enviar um arquivo JSON lá para o nosso boot. E lá no nosso boot, o nosso chat GPT vai fazer a conversão e vai listar todas os horários disponíveis. E a hora que ele listar todos os horários disponíveis, basicamente é isso aqui. A hora que ele listar os horários disponíveis e deu ok, ele vai mandar de novo aqui para o tópico 2 para poder fazer a conversão. E nisso, o teu chatbot ele vai estar funcionando perfeitamente, verificando se tem disponibilidade, se tem agendamento aí para poder fazer para os clientes. Vai direcionar para o WhatsApp, vai criar o evento e vai listar para a pessoa também. É claro que isso aqui não está 100% finalizado e já está com o core dele, que é o coração, a parte mais importante dele já está funcionando. Também vou deixar o link aqui para você usar o chatbot, tá? Vou deixar o link aqui, esse aqui é o Voice Flow, é onde você pode criar vários chatbots com o IA, perfeito? Com o IA, para fazer tem muita ideia aqui, dá para fazer muita coisa aqui. Vou deixar também o link na descrição do vídeo para você implementar aí no seu negócio, para você também, se quiser brincar e fazer alguma coisa, você pode fazer.
E se você é um dono de negócio ou se você é um dono de uma agência, se você quer criar uma ideia aí muito grande com o IA, pode contatar-me. A gente vai fazer aí uma reunião gratuita, onde que a gente vai poder ver a disponibilidade de implementar esse sistema dentro do seu negócio para poder aí agilizar muitas suas tarefas, para poder te deixar com mais tempo, com mais capacidade de pensar, com mais tempo para poder fazer suas tarefas mais importantes. Gostou desse vídeo? Deixa um like. Se você quiser me acompanhar aqui, ó, positivo, pode me acompanhar. Só se inscreva no canal. Gostou desses assuntos? A gente vai trazer mais assuntos. Isso aqui é só o começo. Vou deixar minhas redes sociais. Se você tiver dúvida, você pode me chamar também. Tem dúvida, comente abaixo. E dicas de vídeo também você pode comentar abaixo.